vou começar, eu sei, é a primeira vez que eu estou intermediando um debate assim com o tempo, com o cronômetro, eu tenho que dar o tempo certo para cada um destes. Vou pedir licença ao pastor César Cavalcante, começar pelos convidados, né? Da honra. À vontade, claro. Pode ser? Claro. Pode ser assim. Então, pastor Rafael Amorim, faço a pergunta primeiro para o senhor. Hoje, vivemos, e também já vou pedir aos dois que respeitem um tempo, o cronômetro, senão, lógico, eu, enquanto intermediador, sou obrigado a interferir na exposição das ideias. E a você, ouvinte, que está acompanhando, fique atento. Hoje vivemos debaixo da lei ou da graça? 4 minutos. Vamos lá. Hoje nós temos uma teologia, a teologia da dispensação, para quem não conhece, é uma teologia que defende que nós vivemos num tempo em que aquilo que vivia-se num outro tempo já não faz parte dessa realidade nossa. Vivemos num tempo da graça, né? Do perdão de Deus, do amor de Deus, né? Da misericórdia de Deus, revelada através da pessoa de Cristo à humanidade, e por esse motivo acredita-se que não precisam mais cumprir os mandamentos prescritos na Torá. E diante da minha defesa hoje, isso é um equívoco muito grande, porque a graça, ela nunca anulou a lei, porque a graça, no hebraico, o pastor aqui é professor de hebraico, pastor César, o Hesed, a bondade e a misericórdia do Eterno sempre existiu. Em Lamentações 3:22 vai dizer que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então essa graça, ela sempre existiu, sempre esteve presente. Lógico que agora, revelada através da pessoa de Cristo, né, nós podemos desfrutar de uma comunhão com o Eterno. Só que aquilo que nos aproxima do Eterno é o mitzvah, é o mandamento, né, da palavra tzivá no hebraico, que é a conexão. Sem mandamento não há conexão com o Eterno. E sem o mandamento, eu também não sei o que é pecado, porque Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que pecado é transgredir o mandamento, é transgressão da lei. Então, se não tem lei, já não existe mais pecado. Se não existe pecado, para que o sacrifício de Jesus? Então, eu defendo que, mesmo nesse período que a graça foi revelada, nós precisamos sim do mandamento. Porque sem o mandamento não há uma melhoria para a sociedade. Eu vou falar que pode se roubar, pode matar, pode adulterar, pode fazer essas atrocidades, tendo uma fé na graça. Ele fez tudo por mim, eu não preciso. Então uma palavra que eu quero colocar aqui é a própria palavra de Jesus, né? Pois não, fique à vontade. A palavra de Jesus é Mateus 5, Mateus capítulo 5, no verso ali 17. Mateus 5, 17. Né? O próprio Jesus, ele vem dizendo nessa questão, que está escrito bem aqui, claro, né? Tem coisas que não precisa do hebraico nem do grego, tá claro, ó. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, né? E vou continuar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, a minha defesa é baseada nisso. Os homens hoje violam os mandamentos, ainda que pequenos, porque eles acham que não tem importância. Só que, quando você analisa quais são os menores mandamentos, quais são os menores que Jesus falou aqui, e se você não tomar o cuidado de cumprir os menores e ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus, menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, hoje eu vejo que os homens estão ensinando que não precisa cumprir nada, que a graça já resolveu tudo, e isso não é uma realidade. Porque aumenta-se o número dos cristãos no Brasil e aumenta a violência, aumenta o ódio, aumenta a inadimplência, aumenta tudo que a gente tem visto aí de catástrofe. E a terra não tem sido, vamos dizer assim, melhorada pelas ações dos cristãos. Então, com todo o seu discurso e exposição, segundo aquilo que o senhor crê e acredita, hoje vivemos debaixo da lei. Também. Tá claro isso. Tá certo. O tempo foi dado ao nosso amigo, ao nosso convidado, ao pastor Rafael. 4 minutos agora. E tem do outro lado o pastor César Cavalcante, que vai defender a sua postura, a sua posição teológica, aquilo que crê, acredita, como vê, enxerga as escrituras. Pois não, pastor César? Bom, vamos lá. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança
e nós vivemos, nos movimentamos nessa nova aliança. Eu vou deixar alguns textos, imagino que todos eles são de conhecimento do pastor Rafael, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 8, fala que nós somos ministros da nova aliança, não da antiga. Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz textualmente, pastor, que ninguém será justificado pelas obras da lei. Diz assim o texto bíblico: ninguém será justificado pelas obras da lei. Romanos 3:20. No 28 diz assim: concluímos que a salvação é pela fé, totalmente independente das obras da lei. Outra versão: concluímos, pois, que a salvação é pela fé, independente das obras da lei. Gálatas 2:16, o homem não é justificado pela lei. Gálatas 3:2, ninguém recebe o Espírito Santo pela lei. Gálatas 3:10, todos os que continuam na lei estão debaixo de maldição. E na verdade a fila é enorme de textos bíblicos, né? Quando o senhor diz a Torá, né? O senhor disse assim, olha, a teologia da dispensação, não sei o quê, diz que a gente é salvo só pela graça mesmo, tal, mas tem aí, ninguém é salvo sem guardar as regras da Torá. Torá é a palavra hebraica para lei, e lá tem 613 mandamentos, como o senhor sabe bem. Mas eu queria até nos atermos aos 10 principais, porque é óbvio que o senhor não acredita que tem que guardar os 613 mandamentos, né? Eu imagino que o senhor não vai defender isso aqui agora. Mas o texto que o senhor citou de Mateus capítulo 5, quando Jesus diz, não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Cumprir a lei não significa obedecer os mandamentos. Eu não estou dizendo que Jesus desobedeceu. Estou dizendo que o irmão interpreta, com todo respeito, erradamente, o que é cumprir a lei. Quem cumpre a lei não é quem obedece o que está escrito nela. Quem cumpre a lei é quem paga a pena. Cumprir a lei significa pagar a pena. Quando se um policial com autorização judicial vai na sua casa para cumprir a lei diz que você transgrediu e a sua transgressão gera uma pena. Quem cumpre a lei é o oficial de justiça. Quem cumpre a lei é quem paga a pena. Quando Jesus Cristo disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, ele disse que, ele está dizendo em outras palavras, que ele veio para morrer pelos nossos pecados. Os fariseus, o sistema judaico do Antigo Testamento é todo centrado no sacrifício. Tem 10 regras. O senhor não consegue cumprir as 10. Ninguém consegue cumprir as 10. Ninguém nesse planeta, nesse mundo, consegue olhar para os 10 mandamentos e falar assim, eu faço tudo isso aí já. Eu tô livre disso aí. Isso aí eu já resolvo. Isso aí tá fácil para mim. Ninguém. E quando não consegue cumprir, o pecador é réu. Quem transgride a lei é réu. Quem é réu vai ser julgado. A Bíblia diz que o juiz de Deus é sem misericórdia. Mas Deus deixou o sacrifício. A lógica é o sacrifício. E os fariseus mudaram o centro da lógica judaica do sacrifício para a obediência às regras, que é o que o irmão está propondo. Mas Jesus Cristo, quando ele diz, eu não vim cumprir, eu não vim revogar a lei, vim cumprir, ele está dizendo, eu vim pagar o que ninguém consegue fazer. A lei, a didática da lei é nos levar até Cristo. Gálatas capítulo 2, capítulo 3. Tá aí a postura e posição, né? E a posição primeira do pastor César Cavalcante. Claro, eu vou dar tempo aqui também para o pastor Rafael responder a isso, e ao pastor César Cavalcante, 3 minutos cada um, e quero que você também interaja, seja pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, 984849988. Pastor Rafael Amorim, 3 minutos para o senhor. Quando o pastor César ele fala que a interpretação minha está equivocada em relação ao cumprir a lei, que quem cumpre é aquele que paga a sentença, ele está falando da capará, da expiação dos pecados que Yeshua faz para que nós pudéssemos nos relacionar com o Eterno. Isso daí está claro, isso daí eu acredito que não tem problema de discurso teológico em relação a todos que acreditam. Mas quando o senhor fala do modo cumprir, aí nós temos que entrar no plerossai. Que plerossai é tornar cheio, é tornar equilibrado, é tornar pleno.
E aí, quando se fala de tornar pleno, nós continuamos o texto, porque nós não podemos defender as escrituras pegando textos isolados, igual o pastor César ele colocou aqui, texto de Gálatas. Primeiro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 18, Pedro vai falar assim, as cartas de Rav Shaul é muito difícil de interpretar. Quem está falando isso é um judeu, da carta de um judeu. É muito difícil interpretar, 2 Pedro 3, 15 ao 18. E aí os cristãos vão interpretar com a ótica romana, né, helenizada, né, do grego, enfim, com uma ótica distorcida. Pega Gálatas 3:10, igual o pastor mesmo César mencionou. Ele mencionou, não foi eu, tá bom? Ele mencionou o texto e eu vou usar o próprio texto que ele mencionou de Gálatas. Você pega Gálatas 3:10, vai falar que da maldição da lei. Mas vamos continuar? Todo aquele, pois, que são das obras da lei, e obras da lei está relacionado ao legalismo da Torá, que já vou falar sobre isso, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para fazer cumprir. Então, maldito não é aquele que está cumprindo Torá, maldito é aquele que não cumpre Torá. E o que acontece aqui? Quando o Rav Shaul vai falar de obras da lei, é igual Jesus fala, é a mesma coisa. Obras da lei está relacionada ao Derabanan, tratado de Talmud, né, Mishnah, que não é deoraita, não é escrito. Eram leis rabínicas que eles colocavam um peso a mais nas pessoas do que deveria ser. É um fardo a mais. Em Cristo não tem esse fardo. Cumprir a lei é como Davi falou, né? Meditar na lei do Senhor é ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. É maravilhoso. A lei de Deus traz refrigério da alma. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Todos os salmistas falaram isso. É como mel na nossa boca. Porém, os homens, com as suas doutrinas humanas, colocaram um fardo pesado demais. O conceito farisaico, o conceito rabínico na sua época fez isso. Então, obras da lei não está relacionado a mandamentos da Torá. É outra coisa. Tá aí, pastor César. Bom, vamos lá. Pela segunda vez, o pastor Rafael chamou Paulo de rabino, né? Ele escreveu aos Filipenses capítulo 3, versículo 4, dizendo o seguinte: eu poderia confiar muito bem na minha carne, eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja, não sei o quê, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por Cristo. Ninguém chama Paulo de rabino na Bíblia. Nenhum irmão, nenhuma pessoa, ninguém. Paulo disse que essa vida no judaísmo ele considera, com licença da palavra, fezes. Esterco. Exatamente. Ele diz que essa vida de ser considerado rabino, de não sei o quê, versículo 7, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Assim, deveras, considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, chamar Paulo de rabino, como o senhor está fazendo, além do retrocesso e tal, tudo mais, é uma questão bastante complicada. Acho que o próprio Paulo não se apresenta assim, ninguém o apresenta assim. Sobre o texto de Gálatas, que o homem não é justificado pela lei, eu li o capítulo 2, versículo 16, deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui. Gálatas, capítulo 2, versículo 16... E posso continuar aqui contigo, porque também li o capítulo 3, né? Vamos lá, o capítulo 3, versículo 2, vamos lá. Ninguém recebe, quero apenas saber isso, vós recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ninguém recebe o Espírito Santo por guardar a lei. E eu não estou falando aqui da lei dos fariseus, não é esse o assunto aqui. No capítulo 3, versículo 10... a Bíblia diz que todos, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E aí eu termino perguntando se o senhor pratica todas as obras da lei com sucesso, porque o que o texto está dizendo é o seguinte: aquele que não permanece em tudo que está escrito na lei para praticá-la, é maldito. Eu nem tô até tirando aqui as questões dietéticas,
como que fala, de culto, de asepsia, eu não vou entrar nesse mérito, obviamente. Mas o senhor consegue guardar os 10 mandamentos? Ou conhece alguém que consegue guardar os 10 mandamentos e sair vitorioso? Eu já vou lhe dar a oportunidade para responder a isso. Deixa eu chamar aqui o resultado inicial da enquete. Nós temos uma enquete, é isso, no nosso Instagram. Você que está aí nos acompanhando. Olha lá, hoje vivemos debaixo da lei ou da graça? De maneira esmagadora. Debaixo da graça, 98%. Lei, 2% apenas. Mas tem 2%. Há gente nos ouvindo, nos acompanhando, que defende, sim, vivemos debaixo da lei. Você pode acessar o nosso Instagram, lá tem essa enquete rolando, @FM Rádio Musical. A pergunta que o senhor fez, pastor César, me perdoe, ao nosso querido amigo, pastor Rafael. Ele consegue guardar os 10 mandamentos mesmo? Ou conhece alguém que consegue guardar os 10 mandamentos e sair vitorioso? E aí, pastor Rafael? Vamos lá, relacionado à palavra do pastor César lá, pode ver que o texto ele fala de obras da lei e depois ele não fala mais de obras da lei, ele fala da lei. As obras não aparecem mais ali no texto, porque obras da lei está relacionado a ordens rabínicas, leis que consistem em ordenanças de homens. Torá é outra questão que sim, relacionado ao Aseret Hadibrot, para quem não conhece os 10 mandamentos, a gente cumpre, deve se cumprir, tem que praticar, né? Reconhecemos o Eterno como Yud He Vav He, não temos outros deuses diante de nós. Nós sim santificamos o nome do Eterno, não tornamos o nome dele esquecido, guardamos Shabat, honramos pai e mãe, nós não matamos, não adulteramos, nós não damos falso testemunho, não cobiçamos as coisas dos outros. Nós conseguimos cumprir. Tudo é possível ao que crê. Para quem crê, tudo é possível. Para quem não crê, não é. Então depende agora da crença. Se a pessoa quer praticar, ela vai conseguir, porque tudo se torna possível ao que crê. Quem não quer praticar vai arrumar desculpas para fugir da responsabilidade. Olha um texto aqui, ó. Marcos capítulo 7, só para defender, fala de Jesus, né? Eu sei que a igreja usa muito as cartas de Paulo para defender que Paulo era contra a Torá. Isso não é verdade. É só ler Atos 21, Atos 22, Atos 23, você vai ver ele praticando mandamentos. Então não tem como uma pessoa que pratica mandamento ensinar a outra a não praticar. Não faz sentido. Agora, Marcos capítulo 7, ali no versículo 8, olha o que Jesus falou. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e do copo, e fazem muitas outras coisas semelhantes a essas. Então, presta atenção. Se você começar a ler ali do versículo 7, ele vai estar falando do quê? Que as pessoas estão cumprindo mais as leis dos homens, o Derabanan, que é ordens rabínicas, né? Tratado de Talmud, aquilo que os rabinos estavam fazendo, colocando fardo pesado demais nas pessoas, e Yeshua era contra. Vocês não entram no reino dos céus e impedem as pessoas de entrar? Isso ele era contra. Mas olha aqui, ó. Porque deixando o mandamento de Deus, ele está indo contra as pessoas que deixam o mandamento de Deus. Porque se tem uma coisa que nos conecta ao Eterno, se chama mitzvah, né? Do radical tsivá, que é conexão. O senhor é professor de hebraico, né? Tsivá é uma conexão. Então, uma mitzvah é o que nos conecta com o Eterno. Como que eu vou demonstrar uma fé no Eterno que estabeleceu as suas palavras se eu não pratico? Vou dar um exemplo. A única parte nas escrituras, a única, que o próprio Eterno talhou nas tábuas, é a tábua dos mandamentos, o Aseret Hadibrot. É a única parte. Por que eu vou abolir isso e ficar com o que os homens falaram? Depois ele quebrou, né, pastor? Assim, vamos lá entender. Eu quero ir para o pastor César. As tábuas que ficaram guardadas lá na Arca da Aliança não eram essas que Moisés, que Deus escreveu com o seu dedo, nem nada disso. Elas foram quebradas, depois Moisés teve que reescrever novamente. Mas, voltando aqui ao cerne da questão, né, a justificação pela graça, o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, eu propus, o senhor releu e acabou não saindo do assunto. Maldito todo aquele que não permanece todas as coisas escritas na lei para praticá-las. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei não procede da fé, e aquele que que decidiu observar seus preceitos, por eles morrerá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Quando eu perguntei se o senhor guarda os 10 mandamentos,
a partir da lei de Cristo, é bem difícil, né? A gente nunca cobiçar, é bem difícil a gente sempre obedecer, é bem difícil dizer que não, pela fé a gente guarda, pela fé não sei o que e tal, tudo mais. Mas se é para guardar de forma salvífica, então nem eu, nem o senhor, nem ninguém consegue, por exemplo, guardar o Shabat. Com as regras da Bíblia, não dá. Você consegue guardar o sábado igual está escrito na Bíblia? Não dá. Entende? Então, a lei, a Bíblia diz que a lei, ela foi nos dada até que chegasse a fé. Por isso que Romanos 3:24 está dizendo, justificados gratuitamente pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque a lei em si, ela é chamada na Bíblia como insuficiente. Veja o que diz Romanos, capítulo 3, versículo de número 21, salvo engano. Vamos lá. Mas agora sem lei, manifestou-se a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E como o senhor falou das tábuas da lei, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8, está dizendo assim, falando sobre a lei, né, os 10 mandamentos. Eu vou ler um pouquinho mais à frente, acho que um pouquinho mais atrás, acho que é o capítulo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o único trecho da Bíblia gravado com letra em pedra, pastor Rafael, é o Decálogo. Aqui nesse texto ele é chamado de ministério da morte. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar Moisés por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então está colocando aí dois ministérios e 2 alianças. Pastor. Mas isso daí, pastor César, tá falando de uma lei superior. De uma lei superior. E o senhor concorda? Claro. Uma lei superior. E eu concordo que a graça, ela é superior à Torá. Isso daí, o debate não é nem esse, mas eu vou entrar nesse mérito só para os ouvintes entenderem. A graça é o perdão que Deus nos dá por intermédio da nossa confiança, depositar confiança no sacrifício de Jesus, sacrifício de expiação. Por quê? Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então todos nós carecemos de um sacrifício para nos conectar com Hashem, com o Eterno, com Deus. E esse sacrifício, Yeshua veio e fez a expiação dos pecados. Só que esta graça, ela não nos isenta das responsabilidades da prática do mandamento. Quer ver? Primeira carta de João. Eu vou mostrar para os ouvintes que não existe algo novo aqui. É desde o começo, é o que tem desde do que o Eterno estabeleceu, ó. Primeira carta de João, capítulo 2, está escrito assim, ó, versículo 3. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoando. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E Yeshua praticou mandamentos? Praticou, então tem que andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Não existe um mandamento novo. Mas o mandamento antigo, desde Bereshit, desde o princípio tiveste. Então os mandamentos aqui que é proposto, é os mandamentos desde o início. Não existe um mandamento novo para se praticar. Há uma nova regra, uma nova doutrina. Não existe. Doutrina é doutrina, é ensinamento de Deus para a humanidade. Revelado ali quando Moisés estava, para Moisés entregar para o povo, para legislar o povo. Mas a lei não é de Moisés, a lei é do Eterno, Kadosh Baruch Hu, que revelou através da pessoa de Moisés. E Yeshua é a manifestação da palavra. Agora, eu digo que eu conheço ele e não pratico nada, eu me torno um mentiroso. Quais são os mandamentos, pastor César, descrita aqui em 1 João, que o senhor acredita e defende que se tem que praticar, porque está escrito aqui, ó. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Quais são esses mandamentos que tem que se guardar? Porque aqui no texto fala que é desde o princípio, não é novo. O pastor César vai responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, do nosso break. Mas eu não ia fechar, porque começou com ele. Tá. Você tem que fechar bloco. Tá. Eu iria começar com Começou com quem? Começou com ele. Começou com ele. Posso, então? Não, por favor. Tá bom. Fique à vontade. Bom, vamos lá.
Jesus Cristo viveu em qual dispensação ou mandamento? Eu não sou dispensacionalista, mas Jesus Cristo viveu como? No Antigo Testamento. Como um bom judeu. A antiga aliança. Jeremias 31:31 fala da nova aliança. Jesus, a nova aliança, pastor Rafael, está aqui no meio da Bíblia. A nova aliança, pastor, ela não começa quando Jesus nasce. Ela começa quando ele morre. E eu sei disso por conta de Hebreus capítulo 9, versículo 16. Aonde há um testamento, é necessário que aconteça a morte do testador. Sim. Porque um testamento só é confirmado a partir da morte e tal. Até a primeira aliança teve que ter sangue. Então, existem 2 testamentos. Existe o Antigo Testamento, que esse é o que o senhor está defendendo. E existe o Novo Testamento, a nova aliança. O senhor gosta muito dos nomes hebraicos, né? Então, existe a Brit Hadashah. Mas a gente fala para quem fala português, então existe o Novo Testamento, a nova aliança. E na nova aliança, a Bíblia diz que a partir do sangue de Cristo começa a nova aliança. Logo, utilizar a vida de Jesus, porque ele guardava sábado, claro, ele está na antiga aliança. A partir da morte de Cristo é que começa a nova aliança. Sendo assim, de qual dos 2 testamentos o senhor é signatário? Porque no Brasil, nós já tivemos 7 constituições. Nós estamos vivendo hoje a de 1988. Você acha que a Constituição de 1967 vale agora? Ela pode valer porque ninguém tirou tudo da cabeça em 1988 e começou do zero. Ela foi usada como base. A Constituição de 1932, a Constituição de 1900 não sei quanto. Agora, a que vale é a de 1988. A Constituição é a Carta Magna e em todos nós brasileiros, quando a gente tira o RG, se torna adulto, você é signatário dessa Constituição. Na fé, nós somos signatários da nova aliança e utilizamos a antiga aliança como base para a gente entender como a nova aliança chegou até nós, como foi, e para entendermos Jeremias capítulo 31, eis que vem dias que firmarei com uma nova aliança e tal, não como a antiga e tal. Então, eu queria que no próximo bloco o senhor falasse de qual delas o senhor é signatário e por quê. Se é da antiga, por quê? Se é da nova, por quê? Obrigado. Tá aí, gente, olha, o debate vai esquentando, as coisas vão se aflorando, as ideias vão se aflorando. São 2 pastores respeitados e a gente respeita. Todos que depositam confiança em Cristo, que acreditam no sacrifício de Cristo, eles estão debaixo da Brit Hadashah, da nova aliança, proposta ali, profetizado por Jeremias, como você citou. Só que o que não dá para aceitar é que se aceita uma aliança, mas as responsabilidades da aliança não. Vou dar um exemplo. Você tem uma aliança de casamento. Dentro da aliança de casamento tem as suas responsabilidades. O texto, ele não para em Jeremias 31. O texto, ele continua. E no verso 33, ele vai falar que as características desse concerto, dessa berrite, dessa aliança... Berit, ou Brit, né? Dessa aliança, é a lei na mente e no coração. Ou seja, colocarei a minha lei no seu interior. Escreverei, que é talhar, né, no original, na mente e no coração. Então, assim, se nós temos a nova aliança através de Yeshua, temos o sacrifício dele, nos conecta. Por quê? Os homens invalidaram a antiga aliança, tá bem claro aqui no texto. Eles invalidaram pela rebelião, pela quebra do contrato, porque a aliança é um contrato, é um convênio, é um concerto com Deus. Quando se quebra a aliança, invalidou um contrato. E o que é proposto é um novo contrato, é uma nova aliança. Só que essa aliança agora, o Eterno vai colocar a minha lei, é o que está escrito, ó. E eu porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, serei o meu Deus, eles serão o meu povo. Então, a Torá, ela vai ser colocada na mente e no coração. Então, mesmo na Brit Hadashah, na aliança pelo sacrifício de Jesus, né? Quando você cita Novo Testamento e Velho Testamento, esses são os termos de Marcião. Ele canonizou isso daqui. Eu falei antiga e nova aliança, pastor. O senhor mencionou do testamento, né? A palavra testamento bíblico, não existe na Bíblia. Não existe. Existe sim, eu li o texto pro senhor. Hebreus 9,16. Pode ver aí. Não existe. No original não existe. Então vamos lá. A palavra é didache, né? No grego. Testamento veio do latim, e essa palavra foi para tentar definir o que seria aliança ou o que seria isso, mas essa palavra testamento é quando uma pessoa morre, igual o senhor falou, o senhor mencionou, a pessoa tem que morrer para começar a valer.
O senhor falou que a nova aliança começou na morte de Jesus. Vamos lá. O texto que eu citei, e repito, porque onde há testamento é necessário que aconteça a morte do testador. Quando o senhor cita Marcião, para quem não sabe, o Marcião é um dos primeiros hereges da igreja. Mas o Marcião não é um tradutor da Bíblia. Ele canonizou esse nome, eu falei. Não, calma aí. O Marcião, ele não é um tradutor da Bíblia. Ele não traduz a Bíblia de uma língua para outra. Não, ele não. O Marcião, ele apenas diz na cabeça dele, ele é um herege antigo, qual livro serve e qual livro não serve. Então ele não entra na discussão exegética, tá? Então, para falar que a palavra testamento está na Bíblia, sim, está aqui. Eu li Hebreus capítulo 9, versículo de número 16. Mas agora que você falou sobre a nova aliança, a antiga e tudo mais, vamos lá. Abre a Bíblia, se o senhor puder, em Hebreus capítulo 7, versículo de número... todo capítulo 7, mas o tempo é curto, então vamos lá no versículo 11. Diz assim, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ele está dizendo, se é do jeito que você está falando, para que se levantar outro sacerdócio? Que Jesus aqui é o sacerdote conforme o Melquisedeque, não é nesse texto. Pois mudando-se o sacerdócio, pastor, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus capítulo 7, versículo de número 12. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Mudou o testamento, mudou a lei. Mudou a aliança, mudou a lei. 13. Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio, e ainda mais evidente minha visão está muito... E ainda muito mais evidente é isto: se a semelhança de que Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, pois ele assim testifica: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está falando da aliança primeira. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança, através da qual chegamos a Deus. Nossa redenção não está pautada nos mandamentos da antiga aliança, mas na lei de Cristo. Nós somos signatários do Novo Testamento e Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque. E esse é o novo sacerdócio. E quando muda o sacerdócio, pastor, esse texto diz que altera a lei. Nós somos signatários da lei de Cristo, portanto. O senhor já vai responder, tem áudio, eu quero colocar, sim, o ouvinte participa, interage, pois não, Rafô? Bom dia a todos da Rádio Musical, meu nome é William, falo da ADSM Jardim Maria Luísa. Eu entendo que nós estamos debaixo de uma lei, mas cheia de graça, porque antes da vinda de Jesus, os homens não entendiam a graça. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito que nós devemos ir a Jesus, todos nós que estamos cansados e oprimidos, e ele nos aliviaria. E eu entendo que o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve, quando ele diz isso a respeito da lei, aonde ele torna a lei suave e leve com a sua graça. Bom dia, senhores. Aqui é José Carlos do Campo Limpo. Bom dia. Estou ouvindo o debate e hoje eu reconheço sim que nós vivemos pela graça de Jesus Cristo, mas que a lei ainda é importante sim, porque os princípios básicos de não matar, não roubar, não adulterar faz parte da lei e Jesus não aboliu nada disso, entendeu? Então é o seguinte, a lei é importante sim. Claro, a lei não salva nem judeu, nem gentil, tá? Só Jesus Cristo salva, mas a lei é importante sim. Tá aí. Pastor Rafael. Vamos lá. Quando o pastor César ele lê Hebreus, ele está falando de um sacerdócio. E aquela lei não está falando apenas da Torá, mas está falando da lei levítica. Uma lei, olha só, gente, dentro dos 613 preceitos
da Torá, os mandamentos, nós temos uma classificação de leis que é para o sacerdócio. Como o sacerdócio oferece o sacrifício, como ele trabalha, como ele atua dentro do Mishkan, do tabernáculo. Por isso que quando o senhor falou assim, não vamos entrar no mérito se o pastor pratica o 613. Não existe, porque existe lei para as mulheres. Eu não sou mulher, não vou praticar a lei da mulher. Lei da nidá, da purificação, não vou fazer, eu sou homem. Certo. Eu sou casado, eu não vou praticar a lei de solteiro, porque eu sou casado. Então tem leis para tudo. Ali está falando de uma lei levítica em relação ao sacerdócio. Mas vamos lá. A 2 Timóteo, no capítulo 3, só para questionar essa fala do pastor César, com todo o respeito, é claro. Olha só o que o apóstolo Paulo, né? Ou para a comunidade judaica e Rav Shaul, que o pastor não gostou muito que eu falei Rav. É que ninguém fala, né? Na Bíblia não tem. Não, cristão não, né? Senhor... Dentro da comunidade judaica reconhece ele não, como um rabino. A comunidade judaica nem aceita Paulo como mestre. Como os judeus de verdade. Sim. Messiânico, sim. Depositam confiança em Yeshua, reconhece. Então, assim, o senhor está falando de uma classe ortodoxa e tal, que não reconhece mesmo. Agora, a classe messiânica reconhece, pô, é que, assim, que ele foi um grande rabino. O judeu original, o judeu verdadeiro, ele não reconhece nem Paulo nem Jesus. Certo? Isso está mudando. Então, quando muda, acontece o que aconteceu com Paulo. Eles consideram tudo aquilo cocô, tudo aquilo descarte. Que é isso que Paulo... Eu li o texto pro senhor. Sim, mas não é cocô nesse sentido. Quando um judeu... Deixa eu só concluir aqui, então, depois o senhor quando fala um isso. judeu aceita Cristo, tudo o que ele passou no judaísmo é considerado zero, nada. Quando a gente se converte, a gente é nova criatura. Então não tem nem judeu nem grego. Mas só para deixar claro, até na tua exposição, o senhor é convertido, aceitou Jesus. Sim. Só para perguntar, só para localizar o ouvinte que está acompanhando, porque tem um teólogo nos ouvindo agora e tem a dona de casa nos ouvindo. Sim. Em que momento o senhor entendeu, ou qual foi o texto áureo que o senhor entendeu assim, não, vivemos debaixo da lei? Vamos lá. Quando eu comecei a estudar as escrituras propriamente ditas, eu estudei a teologia sistemática que todo cristão hoje estuda num curso teológico. Certo. Teologia sistemática, a dispensação, teologia da substituição, eu estudei tudo isso. Porém, quando você vem no texto e começa a estudar alguns aspectos no contexto original, você pega o Tanar no hebraico, você pega a Brit Hadashah no grego, e você começa a visualizar algumas coisas, começa a mudar o sentido. Vou dar um exemplo. O primeiro livro a ser escrito é 60 anos depois de Cristo, 50 a 60 anos depois de Cristo, que é o livro de Marcos. É o primeiro livro, 60 anos depois. Nesse período que Paulo está falando a Timóteo, o que ele tem na mão? Para ele instruir nesse quesito aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 3. O capítulo 3 inteiro vai falar para permanecer do que Timóteo aprendeu desde pequeno e que conhece as sagradas letras de quem conhece. Judeu, desde pequeno, aprende Torá. Isso daí é indiscutível. Esse texto te ganhou. 2 Timóteo capítulo 3. Aí você pega aqui, ó. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. A igreja falava que é impossível ser perfeito, mas a Bíblia fala que é possível. Para seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Eu falei assim, o que a igreja fala não condiz com o que as escrituras diz. Aí eu comecei a verificar esses textos, esses termos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas peraí, o que é maldição da lei? Obedecer é maldição? Não, obedecer é bênção, Deuteronômio 28. O que é maldição? Versículo 15, desobedecer é maldição. Então ele nos resgatou da desobediência. E não, agora eu sirvo a Cristo, eu vou fazer todo tipo de atrocidade, tudo é pela graça. Isso daí não é verdade. Porque quando eu não tenho nenhuma responsabilidade de conduta, eu não mudo, eu não altero os resultados. Porque o que altera resultados são ações. E se o mundo está caótico, é porque as pessoas não estão agindo de maneira adequada segundo a vontade e os preceitos do Eterno. As pessoas não estão sendo perfeitas em suas ações. Então, qual a instrução que ela está tendo? Então, qual é a finalidade? Vou dar um exemplo. Qual é a finalidade do estudo do hebraico se eu não pratico o Tanar? Qual é a finalidade? Porque no Novo Testamento não tem hebraico. Então, qual é a finalidade? Então, para a gente chegar numa conclusão, é que estamos debaixo de uma aliança maior? Sim. Qual a característica dessa aliança? A lei dentro de nós. Bom, vamos lá. Eu quero até que o pastor César explique isso. Eu só queria que o senhor posicionasse também, pastor César. Assim como ele posicionou a lei, e eu sei que o senhor prega muito sobre a graça, para esse ouvinte que está nos acompanhando, defina de maneira muito simplista o que é viver debaixo da graça. O que é, então, a graça de Deus? Bom, a graça de Deus é o fim da lei. É o fim da lei. A Bíblia diz que a lei termina na graça, desemboca na graça. Gálatas 3,19.
Logo, qual, pois, é a razão da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por intermédio de anjos pelas mãos de um mediador. Gálatas 3, versículo 19. No 24, de maneira que a lei nos serviu de condutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei, ela serve para apresentar a Cristo. A lei desemboca em Jesus Cristo, Deus Salvador. Ele veio salvar, buscar e salvar aquele que se havia perdido. Por quê? Porque a lei não deu conta. A lei não, a Bíblia diz inúmeras vezes, a lei não salva ninguém. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Se eu tenho de cumprir... Agora, veja só. Quando ele falou até de uma forma jocosa, né? Então eu vou viver do jeito que eu quero, não sei o quê, tal. Então, não é isso que eu defendo. Tá? Não é isso que eu defendo. Eu defendo a lei de Cristo. Tirando, vamos falar do decálogo, tirando o Shabat, tirando o sábado, todos os 9 mandamentos são prescrições do Novo Testamento. Então tá tudo bem para mim. Porque eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu não posso ter outros deuses diante de mim, tá tudo bem. Não posso assassinar, Jesus Cristo disse isso. Agora, que lei eu sigo? A lei de Cristo. E na lei de Cristo, eu não sou salvo porque eu sou bom. Eu fui salvo porque eu sou mau. E aí ele morreu no meu lugar. E eu recebi ele como meu único e suficiente Salvador. Essa é a diferença. Eu entendo, e me corrijam se eu estiver errado, que viver debaixo da graça e olhando para o Sermão do Monte, onde Jesus está pregando, é mais difícil viver debaixo da graça do que debaixo da lei. Eu entendo enquanto cristão, enquanto pastor, enquanto teólogo, eu entendo isso. Mas, pois não, fique à vontade para responder. Por isso que eu falei que a lei da graça é uma lei superior. Vou dar um exemplo. Os cristãos falam que vivem debaixo da graça. A graça está relacionada pela graça sois salvos. Não é uma graça que ele nos deu, porque aquilo que a gente quer receber, a gente tem que fazer o próximo. O próprio Jesus ensinou, aquilo que você quer receber de Deus, faça às pessoas, né? Se você quer misericórdia, Sermão da Montanha, tenha misericórdia. Você quer o perdão? Perdoe. A oração do Pai Nosso. Pai, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Então a gente vê uma igreja vivendo uma graça fingida e mentirosa. Porque, na verdade, se alguém bater no seu carro, você quer o ressarcimento do dano. E isso é Torá. Isso não é graça. A graça deveria dar o perdão àquela pessoa. Então, olha o que acontece. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. A recompensa por uma vida de pecado, e pecado é transgressão do mandamento, é a morte. Então não adianta a pessoa falar, eu vou ser salvo pela graça, se ela não viver a graça. Se ela não viver debaixo de um perdão, debaixo de um amor verdadeiro e genuíno, respeitando as posições das pessoas, tentando tirar as pessoas da condenação eterna, que é o que Cristo falou, levando as pessoas a Cristo. E aí sim, a graça me alcança, ela me coloca no estado de pé, mas o que me faz permanecer de pé? Se eu não tiver doutrina nenhuma, eu caio de novo. O bêbado volta a beber, o drogado volta a usar droga, o ladrão volta a roubar, o adúltero volta a se prostituir. Então, a graça me alcançou? Alcançou. Todos nós estávamos perdidos? Todos nós estávamos sem Torá. Somos anomitas, sem Torá, sem lei. E aí, o que aconteceu? Essa iniquidade foi removida pelo sacrifício de expiação. Agora eu tenho que manter esse estado de graça. Como? Praticando os mandamentos, que é o que Paulo fala. Se você tem a palavra, e essa palavra que ele está falando aqui em Timóteo não é Novo Testamento, porque não existia, não tinha Novo Testamento aqui. Ele está falando de que palavra? Do Tanar. Fica com o que você aprendeu desde o começo, que está vindo uma doutrina aí que vai levar as pessoas à apostasia. Fica com o que você aprendeu desde menino e que conhece as Sagradas Letras. Poxa, um judeu desde menino conhece Torá. Ou seja, então, o senhor está dizendo que a graça é insuficiente. A doutrina que vem depois, que é o cristianismo, se diz que ela é uma heresia? Não falei isso. Okay, Alguém ouviu isso? A doutrina que vem depois da lei é a graça. Não, o que vem da apostasia de 1 Timóteo 4, que vem de Roma. Ele dá a dica que vem de Roma. Não, é que aquela apostasia nem vem de Roma, mas vamos lá. Mas vamos lá. Eu vou até 11h58 pelo rádio, depois nós vamos continuar, gente, pelo canal do YouTube, tá? Quem pode salvar um homem? O sacrifício de Yeshua. O sacrifício de Jesus. Então, a partir do sacrifício de Cristo, a pessoa pode ser salva. Pode. A partir independente das obras da lei. Conforme a Bíblia diz, independente das obras da lei. Obras da lei é outra coisa, pastor César. Obras da lei são obras doutrinas de homem. Então vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu li esse texto, mas acho que não deu tempo lá. Então, vamos lá.
Diz assim, verso 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio com glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse texto, pastor, ele fala sobre a diferença entre as duas alianças. Eu concordo. Verso 12. Tendo tal esperança, servimos com ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face. Ele está falando do talite. O cara que põe aquele charpe e coloca em cima da cabeça. Eu não sei se vocês usam isso. Não. Sobre a face. Para que os filhos de Israel não atentassem à terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até hoje, quando fazem a leitura da aliança, o mesmo véu permanece sobre eles, porque não foi removido. Até hoje, quando é lido Moisés, está posto o véu sobre o coração deles. Porque o talite desce até o coração, e aquele véu tampa tanto o coração quanto a mente e os olhos da pessoa. E aí, eu vou ter que parar por conta do horário, né? Mas ele fala que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, fomos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Não há base para essa antiga regra da aliança. O senhor, só para encerrar, o senhor acabou de defender exatamente o que eu falei. Que obras bom. da Então, lei. Bem-vindo à graça. Obras da lei é esse talite. Onde tem mitzvah para usar talite? Não tem. Agora existe mitzvah para usar o tzitzit. Tzitzit existe mandamento. Talite não. Eu não uso talite, mas o mitzvah do tzitzit eu uso. Aí. Por quê? Paulo falou, seja meu imitador como eu sou de Cristo. A mulher tocou na onde? Na orla das vestes. Versículo. Do tzitzit. Números. Vamos lá, o pastor Sérgio perguntou onde está escrito. No livro de Números, capítulo 15, verso 38, está escrito assim, ó, fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará, para que vejais e vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após aos quais andas adulterando. Então, existe a mitzvah para o tzitzit, não existe a mitzvah para o talit. Quando eu falei de obras da lei, está relacionado ao que os rabinos impõem sobre as pessoas que não estão na Torá. Então, mas aqui está dizendo assim, fala aos filhos de Israel. O senhor é filho de Israel? Sou. Não sabia que o senhor era judeu. Não, então, através de Yeshua, eu sou. Através de Jesus? Você é descendente de Jesus? Não. Então Gálatas 3:29. Se estou em Cristo, sois descendente de Abraão. De Abraão vem a linhagem judaica de Israel. Então, mas essa linhagem espiritual, pastor, não recebe esse mandamento. Então, isso aqui, o senhor acabou de dizer lá atrás que o senhor não seguia as regras dietéticas, não sei o quê, então, as coisas da lei, cachurute, da lei antiga. Então, alimentares eu obedeço. Leis de cachurute, edute. Então, o que é mandamento eu obedeço. O que é derabanã, ordens rabínicas, tratado de Talmud, não. Porque isso está relacionado ao costume judaico. Vou dar um exemplo. Festa de Purim, não celebrei. Então, pastor, isso aí que o senhor está apresentando, com todo respeito, é rabínico. Entende? Tá no texto. Então, o texto fala para fazer... A palavra ali é cachos. Não é esses nozinhos que os rabinos dão. Isso que o senhor está fazendo é imitando os judeus, o que os fariseus faziam, o que as pessoas fazem. Então, esse apetrecho que o senhor usa, que é judaico, não é cristão. Jesus usava? A Bíblia não mostra. A mulher tocou na orla das vestes. O que é a orla? Então, mas toda roupa tem a orla das vestes. É isso aqui que tá escrito lá. Toda roupa tem a orla das vestes. É isso que Jesus usava. Então, mas veja só. Esse apetrecho, do jeito que o senhor está fazendo, o senhor está condenando uma coisa que o senhor está fazendo. Entende? Eu sei disso porque essa mesma palavra, por exemplo, aparece em Ezequiel capítulo 8, versículo 3, como os cachos do cabelo. Entende? Então, é só ler o texto original e o senhor vai perceber. Isso aí que o senhor está fazendo não é o tzitzit. Entende? Pela Bíblia, eu estou falando. Pela Bíblia. Pelo mandamento bíblico. Agora, a Bíblia, eu mostrei aqui vários textos, né? Que nós somos ministros da nova aliança. Se você foi chamado por Jesus Cristo, se você foi salvo na perspectiva da cruz de Cristo, então você foi chamado para a nova aliança. Na nova aliança, o apóstolo Paulo, que o senhor chama de rabino, ele considera tudo isso que o senhor está considerando muito importante como esterco. Mas o que é esterco, pastor César? Esterco é o cocô da vaca. Tudo bem, é o ele cocô do cavalo. Qual a finalidade do esterco? Adubo. Então peraí. Então vamos lá no texto. Ele usa o que ele tinha
para fazer a nova semente germinar. Então, peraí. Ele não tá falando que... Vamos ver se é isso que ele tá falando. que ele torna como perca. De maneira muito... de maneira a compreender e a compreender a tua exposição a graça por si só é insuficiente. Ela precisa de um respaldo da lei. Não, a graça ela salva o pecador. Ok. Mas o que mantém o estado de graça? É a lei que o senhor defende. É o conjunto. Para manter a graça, eu preciso da lei. Preciso praticar os mandamentos, Então, vamos lá. porque Jesus o salário do Cristo diz pecado assim, é a ó, morte. Para mim, o que era lucro, eu considerei perda. O que era lucro? Aqui ainda não é o fato dele ser judeu. Ele é empresário também. Não. Ele é fazedor de sucá, de tenda. Vamos lá. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, a palavra aqui, lucro, não é dinheiro, pastor, é vantagem. Vantagem. O que para mim era vantagem, não é que ele ganhava salário, ele podia ter ganhado, tá tudo bem, mas não é isso que ele tá falando. Eu considerei perda, e aqui não é a palavra esterco, eu considerei como nada. Eu considero tudo isso como nada, por causa de Cristo. Então aquilo que o senhor considera muito, o apóstolo Paulo na Bíblia fala assim, isso aí não é nada. E Paulo, diferente do senhor, não é alguém que é nascido aqui no Brasil, não, ele é da linhagem de Benjamim, ele era fariseu, ele era um cara importante dentro da estrutura judaica. Ele diz assim, quando eu recebi Jesus como Salvador, eu considerei aquilo tudo como zero, eu considero como nada. Lá na frente ele vai falar que considera como refúgio. Aí o senhor está fazendo uma aplicação, né? Refúgio serve para quê? O cocô serve para quê? Para adubo, não sei o quê. Mas não é esse o contexto, ele fala nada. Ele fala nada 2 vezes, depois ele fala como refúgio. Eu vou falar, para não falar cocô, sim. Ele fala refúgio. Então você tem que colocar refúgio na qualidade de nada, para você fazer uma boa exegese desse assunto. Então, dizer que, não, ele usa a lei. Não. Para o apóstolo Paulo, isso que o senhor está dizendo que é muito importante, é refúgio, é nada, é cocô. Não, mas o que eu tô falando que é importante, o próprio Yeshua falou, os apóstolos falaram, inclusive Rabi Shaul falou. Vou dar um exemplo. Como que uma pessoa fala, pastor César? Só pensar. Como que uma pessoa fala que não é importante e ele pratica? Como que você pratica uma coisa que não é importante? Traduza isso que você está falando. Então, vou traduzir com a própria Bíblia. Então vamos lá pro texto de Coríntios. Né? Para os textos do apóstolo Paulo. Né? Eu nunca disse que não é importante, tá, pastor? Eu não quero colocar a palavra na sua boca, também não quero que o senhor coloque na minha. O que eu estou dizendo é que eu fiz uma pergunta. Na Bíblia, eu não disse essa palavra não é importante. A lei, como eu disse das constituições, não foi do nada que surgiu a Constituição de 88. Ela foi usada como base a antiga Constituição, mas a que vale é a de 88. Nós vivemos na lei de Cristo. O que vale para nós é a lei de Cristo. Eu não estou... Senão minha Bíblia só tinha metade, só ia ter o Novo Testamento. Mas eu sou signatário do Novo. Então, o que acontece com o apóstolo Paulo, né? Em Coríntios, ele vai celebrar festas. E ele vai ordenar as pessoas fazer a festa da maneira adequada, não da maneira errada que estavam fazendo. Eu pergunto pro senhor, como que ele vai celebrar uma festa se ninguém mais precisa? Porque o senhor falou o seguinte, lá atrás. O senhor falou... A partir da morte do testador, começa a valer, então, o Novo Testamento. É o que a Bíblia diz. Tudo bem, a Bíblia só li diz. O texto. Tá bom, tudo bem, a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, então ela entra em contraversão. Por quê? Se eu tenho agora uma nova forma de celebrar a Deus, por que os apóstolos estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na contagem do Homer, na celebração de Shavuot, que é o Pentecoste? Boa. Por que eles estão ali? Boa pergunta. Jesus já se acendeu. Vamos lá. Eles estão ali. Então, vamos lá. Essa pergunta é muito boa, fantástica. Bom, primeiro, as regras para os judeus, elas são, muitas delas, não todas, mas muitas delas, pastor, são para sempre, como por exemplo o Shabat. Não acho errado um judeu original, descendente de Abraão, que observa o sábado. Aliás, Romanos capítulo 14 fala que um faz distinção entre um dia e outro, o outro julga igual todos os dias e Deus o recebeu como seu. Então, uma pessoa que, como Paulo, prefere guardar o sábado e tudo mais, eu não vejo problema nenhum, porque lá em Deuteronômio capítulo 5, está dizendo que a guarda do sábado é para os filhos de Israel que estiveram lá durante o exílio, durante a escravidão egípcia, e como descanso eles vão descansar semanalmente e tal. Em Colossenses 2, a Bíblia diz que o sábado é sombra de Cristo.
que havia de vir. Então tudo termina em Cristo. Agora, os judeus não apenas estarem lá no dia de Pentecostes, mas por que eles estavam lá no dia de Pentecostes? Eles estavam lá para pregar, eles estavam lá para orar. Não tem no rito judaico do Pentecostes, a gente fala Pentecostes, né? Mas é a festa das semanas, Shavuot. Mas vamos falar que todo mundo entende. Lá na festa de Pentecostes, não tem uma regra de ficar todo mundo sentado nas cadeiras orando. Não existe isso nessa regra. Agora, os apóstolos, os discípulos de Cristo, estavam ali para um outro propósito. E esse outro propósito terminou em 3.000 conversões. Então eles viram ali uma grande oportunidade. Assim como Paulo começava a pregar a partir da sinagoga, assim como ele apresentava Jesus primeiro aos judeus, especialmente no capítulo 10, sempre a partir das sinagogas. Agora, essa mudança de antiga para nova aliança demora muito para cair a ficha para todos os apóstolos. Por quê? Porque Jesus não avisou exatamente. Quem vai entender isso é o Novo Testamento a partir do texto que eu li aqui de Hebreus capítulo 9, versículo 16. Com a nova aliança, com a morte do testador, acontece a aliança. Agora, o último versículo do capítulo 8, que isso é o capítulo 9, o último versículo do capítulo 8 fala assim, que quando uma aliança, falando da antiga aliança, está próxima de... Peraí, deixa eu ler o texto que fica mais fácil, peraí. Hebreus 8, o último versículo. Peraí, só um minutinho. Desculpa, acho que eu passei aqui do minuto, mas eu já te passo. Quer ver? Quando ele diz nova aliança, automaticamente torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É o que a Bíblia diz sobre a antiga aliança. Tudo bem. Isso daí... Peraí que eu quero ouvir a tua posição. Ô, Fabiano, tem 3 áudios aí que eu quero colocar, que estão aí, são 12:00 agora, mais 10 minutos, ao vivo, transmitindo pelas nossas redes, pelo YouTube. Pois não, Fabiano, pode colocar. Pai do Senhor Jesus, pastor César, pastor Rafael e aos demais ouvintes. Meu nome é Igor, sou do Assembleia de Deus Ministério Belém. Irmãos, referente a Romanos capítulo 3, versículo 27, que Paulo fala que Deus, ele perdoa os nossos pecados porque cremos em Cristo e não por causa da lei. Como trabalhar dentro desse texto? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pode mandar o próximo áudio. Rádio Musical FM, a todos os pastores da bancada, a paz do Senhor. Na minha opinião, não há conflito entre a graça e a lei, devidamente entendida, porque Cristo cumpriu a lei em nosso favor e também oferece o poder do Espírito Santo, e isso motiva o coração regenerado a viver em obediência a Ele. Em Tiago 2,26, a palavra de Deus diz que porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Uma graça que tem o poder de salvar, também tem o poder de motivar um coração pecador à piedade. Então, onde não há impulso para ser piedoso, também não há fé salvadora. Gustavo Nascimento, fala aqui de São Paulo, Assembleia de Deus, Bosque da Saúde. Mais um áudio, Fabiano, que acho que tem. Bom dia, pastor César, aos nossos convidados e todos os ouvintes aí, pastor Anderson, da Igreja em Cristo, somos da cidade de Itatinga, interior de São Paulo. Falar de lei e graça é chover no molhado, né? Evidentemente, hoje vivemos mediante a graça, porque nenhum homem poderia cumprir toda a lei. E aquele que cumprisse toda a lei seria perfeito, mas o único varão perfeito é Cristo Jesus. Então, nós vivemos pela graça. Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Nós vamos até 12:20, mas pois não, pastor Rafael, fica à vontade para responder aquilo que o pastor César argumentou e também se quiser comentar algum. Sim, o pastor César, ele fica que a lei nova, a nova aliança, ela é superior. Isso daí já foi definido, todos nós aceitamos que a lei é superior. Porém, era superior porque ela tem características que foi predita. Quando ele falou que eu não sou, de Israel, que ninguém é de Israel em relação aos cristãos, então eu não posso também colocar Jeremias 31 como uma aliança para mim, porque eu farei uma nova aliança com a casa de Judá e Israel. Então não é para os goins, para os gentios. Está escrito lá. Então, quando Cristo faz essa aliança e nos dá a oportunidade de ser inseridos na fé, porque nós, segundo Romanos 11, a própria carta do apóstolo Paulo, fala que nós somos o jambuzeiro que fomos enxertados na oliveira. A raiz da oliveira é Abraão, Isaac e Jacó. A raiz da oliveira. E toda árvore, no meio dela passa uma seiva, que é para nutrir os seus ramos, aquilo que está enxertado.
Logo, eu cheguei cheio de seiva de um jambuzeiro. Porém, a raiz está me mandando nutriente. De quem? Abraão, Isaac e Israel. E toda a árvore genealógica. Quando ela passa a seiva, que é o nutriente da palavra, por mim, eu me torno um ramo natural. Aí o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, vocês não se gloriem porque vocês foram enxertados, porque Deus não poupou nem os naturais, imagine vocês. Então hoje eu vejo que a igreja, ela tem ainda um espírito meio antissemita, ela é contra os judeus. E o apóstolo Paulo, né, ao contrário do que o pastor César defendeu lá, que eles estavam ali por uma oportunidade, não. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, eles estavam na contagem do Homer. Contagem do Homer é mandamento. Porque de Páscoa até Pentecoste, você tem contagem ali de 7 semanas inteiras. Eles estavam cumprindo-se os dias, está escrito assim. Quando chegou o dia da celebração, eles estavam reunidos todos em mesmo lugar. Porque Levítico 23 vai falar que o mandamento é estar todos juntos para a celebração da festa. Porque essas são as minhas solenidades, assim diz o Senhor. E quando ele estabelece lá em Levítico 23 as solenidades, ele fala, é estatuto perpétuo, e o que é perpétuo é para sempre. Pode ver que em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 7, o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, versículos 6 e 7. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho para que seja uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Ele está falando de uma festa, ó. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, ele está falando da festa dos pães asmos. Então ele está ainda praticando. Como que após a morte de Jesus não se pratica mais? Todos praticaram, os apóstolos praticaram. Então eu vou seguir, um exemplo, pastor César, eu vou seguir os pais da igreja, Marcião, Valentiniano, Inácio de Antioquia, Marcião ou eu vou seguir não aqui? É pai da igreja. Não, enfim, porque ele estabeleceu o Novo e Velho Testamento, né? Ele Também canonizou não, isso, também ele não. canonizou, tá no Google, põe Também no Google não. aí, gente. Tá no Google. Procura uma fonte mais confiável que o Google. Naquela outro debate, o senhor falou que... Calma aí, o Marcião... Repete o que eu falei no outro debate, eu não sei o que você tá Não, falando. no outro debate, o senhor falou assim, gente, dá uma clicada no Google. Agora o senhor fala que o Google não é uma fonte confiável. O Google não é uma fonte confiável para conhecimento acadêmico. O senhor acha que é? Também é. Então, na sua opinião... Nós temos que buscar o todo o Marcião conhecimento. é o responsável pelo cânon. Ele deu essa nomenclatura Novo e Velho Testamento. Velho Testamento, antiquado, ultrapassado. Um Deus malvado que pune. Novo Testamento, um Deus bonzinho que perdoa todo mundo. Que é segundo a teologia da graça. Então, vamos lá. O texto de Romanos capítulo 11, quando fala da oliveira, a oliveira não é Abraão, Isaac e Jacó, irmão. A oliveira, eles também estão na oliveira. A oliveira é o que salva. Jesus Cristo diz que ele é a oliveira verdadeira. Então, a oliveira verdadeira tem a ver com o tronco da salvação. Sim, eu falei a raiz. Abraão, Isaac e Jacó, a raiz da fé. Mas a seiva, que está na oliveira, é a palavra. É Cristo. Cristo é a palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a oliveira verdadeira, ele é a oliveira cultivada. Agora, a salvação, lá em Jeremias 31, então não é para os eu vou falar em português, não é para os pagãos. Sim. Não mesmo. João capítulo 1 veio para que era seu. Os seus não receberam. É óbvio que na sabedoria de Deus, o plano já está determinado antes da fundação do mundo. Mas, inicialmente, é para gentios. A igreja, a primeira fase da igreja, ela é 100% judaica. O primeiro pagão, o primeiro joelho a se dobrar é o de Cornélio, no capítulo 10, fechando a 70ª semana de Daniel. Então, essa ideia de que, e as festas? Não, todos os judeus fazem as festas, mas aonde na Bíblia tem uma ordenança para que a igreja cumpra isso todos os anos. Igual tem no Antigo Testamento. Você tem um versículo para mostrar? Não, eu tenho não eles tem. Celebrando. Não, então, vamos lá, eles são judeus. Sabe por quê? Então, não tinha esse problema naquela época. Então vamos lá, os judeus são ordenados a celebrar não só essas festas. Tem muitas festas dos judeus. Muitas festas. Agora, qual delas a Bíblia manda que a igreja observe regularmente? Qual, pastor? Não existe uma distinção. Então pronto. Então se não existe, então o senhor faz porque o senhor quer. O senhor faz porque o senhor entende. A igreja, ela é doutrinada pelos apóstolos. Atos capítulo 2, 42. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Na doutrina dos apóstolos. Qual que entendeu? A doutrina dos apóstolos é o que os apóstolos escreveram.
Essa é a doutrina dos apóstolos. Então- Aonde está escrito nos apóstolos que há uma ordem para que a igreja anualmente guarde qualquer das festas A igreja de judaicas? Coríntios. A igreja de Coríntios é uma igreja gentílica ou uma igreja judaica? Uma sinagoga. A igreja de Coríntios. A igreja de Corinto... É uma sinagoga, a mas igreja é de Corinto, público. ela começa numa sinagoga para judeus e depois, lá na frente, alcança pagãos. Tá. Essa fala aqui é para judeu ou para pagão? Judeus? Então, Judeus que estão se convertendo a Jesus. em Coríntios. É. Ele tá falando para judeus em Então, mas, Coríntios peraí. para eles celebrarem a A minha festa. pergunta é essa. Qual é a festa? Festa dos pães asmos. Então, festa dos pães asmos tem a ver com o quê? Sem Com a fermento. Páscoa. Sim. Certo? Certo. A festa dos pães... Não existe festa de pão asmo, pastor, o senhor que gosta das festas, Sim. sem a Páscoa. Sim, não existe. Tá Na atrelado. verdade, a festa é a Páscoa. Sim, tá atrelado. Os pães asmos é um rito da festa, Sim. certo? Mas é uma mitzvah. É um mandamento. Então, vamos lá. Aquilo que o senhor chama de mitzvah, que é para os judeus, já que o senhor gosta do hebraico, o hebraico não permite proparoxítona. Não é mitzvah, é mitzvah. Mas vamos lá. Aquilo que é para os judeus é a Páscoa. O apóstolo Paulo, nesse texto que o senhor está apresentando, ele diz que Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, quando é que Jesus Cristo cumpre a festa da Páscoa? Na última ceia, meu Deus do céu. Quando ele disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Que horas Jesus morreu? 3 da tarde. O que acontece 3 da tarde na festa da Páscoa? A degola do Cordeiro. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por causa disso, a Páscoa para nós tem uma nova leitura. Nós não celebramos a Páscoa igual nos moldes judaicos, embora eu defenda que tem que ser sem fermento, não sei o que, tá tudo bem. Agora, a Páscoa nossa não é a Páscoa judaica. Não é a Páscoa judaica. O senhor celebra a Páscoa judaica dos 4 cálices? Sim. Celebra. Então, mas os cristãos não celebram. Então, por quê? Eu vou explicar o porquê para os ouvintes. Pega o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, você vai ver essa fala que o pastor César tem. Esta fala é do Concílio de Nicéia, que eles vão falar assim, como que o judeu sabe se é a data mesmo? Aí começa a ideia de que... Eu não disse isso, tá? Sobre a questão da confusão das datas. Não, o senhor falou da festa disso. que é uma outra. Eles estabeleceram isso em Nicéia. Tá aí, só ver Concílio de Nicéia. Que às vezes o cristão ele é preguiçoso para ler, porque é muito conteúdo. Mas é só ler, gente. É só ler. Tá lá explícito. Eles definem uma nova data para a celebração da Páscoa, igual teve agora. A Páscoa dos cristãos é comer chocolate, é celebrar a ressurreição de Jesus, é um comércio, enfim. Mas o Pêssar bíblico, né? Que Jesus estabelece a ceia. É uma celebração de mandamento, por isso que Jesus está fazendo. É a última que ele celebra, lógico, depois ele se sobe, como que ele vai celebrar se ele se acendeu? Não tem como. Mas os discípulos continuam celebrando. Olha aqui, o apóstolo Paulo falando. Pode ver que ele vai falar para a igreja de Coríntios também sobre... Vamos lá, que texto que Paulo falou dessa Páscoa? No Coríntios capítulo o quê? 5. Tá, que mais? No versículo 8. Só que eu queria definir só uma coisa. O senhor coloca uma lei... para o gentil. Vamos analisar o texto, ó, vamos lá. Ó, lançar fora o fermento velho para que sejais uma nova massa, como sois de fato. O que Paulo está dizendo aqui, todos aqueles ritos que têm a ver com a Páscoa são aplicados espiritualmente no cristão. O senhor celebra a Páscoa? Os pães asmos? Não. O senhor tira as 5 especiarias da sua casa? Não. Então como o senhor sabe o que o Paulo está falando? Lendo o texto. Não, mas ele não tá falando Lendo disso. o texto. Vamos Só lá, vamos conhece lá. o que Paulo tá falando, Conheço. quem faz o que ele fazia. Pastor, com todo respeito, provavelmente eu conheço bem esse assunto, mais que o irmão. Não. Provavelmente. Que seja. Mas vamos lá. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como vocês são. Você é a massa, pastor. Exato. Então, por isso que celebramos. Então o pra fermento... entender. Então, vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é que o fermento aqui não é o fermento Não é, eu sei. biológico. Eu sei que não. Você é a massa. Aí ele continua. Para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois Cristo também, o nosso Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa, foi imolado, foi morto. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento. O senhor tira o fermento? Tiramos da nossa casa. Então, senão você tira o velho fermento. Você está contra isso que Paulo está dizendo. Não. Então, ele está dizendo assim, então celebrem a festa. A festa que ele está falando é a morte de Cristo, que o cristão deve comemorar,
porque é a partir da morte de Cristo que você é salvo. Por isso celebramos a festa, não no esquema do velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. O que Paulo está falando não é que o cristão tem que tirar os fermentos, meu Deus do céu. Ele está dizendo que é outra coisa. Então, se eu está lendo um texto, você fala assim, o senhor conhece a festa? Com todo respeito, provavelmente eu celebrei essa festa em Israel pelo menos umas 50 vezes. Então, eu conheço o assunto. Agora, não é disso que ele está falando, meu irmão. É só ler o texto. Lendo o texto, ele está dizendo, não é o fermento... Mas não é o fermento que fermenta pão que é o problema. Não, mas é não o é isso que eu fermento, tô falando. porque a massa é a pessoa. Tudo bem. Então Paulo está aplicando. Isso é a interpretação do texto. Tá tudo certo. A interpretação, o raciocínio tá certo. Exato. Então, mas por que celebramos a festa? Por que usamos elementos naturais para entender o espiritual? Por que eu vou fazer a busca na minha casa, a varredura das especiarias que eu devo remover? Para que eu faço isso? Em alusão ao que eu tenho que fazer na minha alma. Eu tenho que fazer a busca. O que me fermenta? O que me torna uma pessoa emotiva, uma pessoa estourada? Eu tenho que tirar isso da minha vida. Pronto. Mas para fazer isso... Celebra essa Páscoa. É isso que a gente celebra. Isso. Gente, meio-dia e 24. Eu preciso encerrar, mas eu preciso ter as considerações finais dos dois. Então, eu abri esse programa com o nosso querido pastor Rafael Amorim, e vou pedir ao pastor César trazer as considerações finais, divulgar rede social, enfim, 4 minutos para cada um. Pastor César Cavalcante, fique à vontade. Sempre uma alegria, todo respeito. Rafael, Deus abençoe. Nós servimos a Cristo e adoramos a Jesus Cristo como Deus Salvador e suficiente. Ele é suficiente Salvador. Ele não precisa de ajuda nossa para salvar a nós mesmos. O homem é salvo pela graça, Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. E longe de mim pregar ou ensinar uma graça onde é um festival de imoralidade. Não é isso que eu defendo, não é isso que a Bíblia diz. Mas a salvação não é pelos 613 mandamentos. Aqueles 613 mandamentos, a Bíblia diz que não justificou ninguém. Ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado por conseguir cumprir ou achar que consegue cumprir a lei. Nós somos salvos por uma pessoa. A nossa salvação é em uma pessoa. E não é na morte apenas da pessoa. É na morte e ressurreição dessa pessoa. Então nós somos salvos pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Se você acha que eu tenho que cumprir as regras, porque senão eu vou comprometer a minha salvação, tal, eu posso te falar de um Salvador de verdade, um que salva mesmo, um Salvador efetivo, eficaz. E esse Salvador é uma pessoa, e é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que a gente seja salvo. A salvação é nos méritos de Cristo, pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Tudo é por Cristo, tudo por Cristo. Não tem, se você, mas se eu guardar isso, eu vou ser mais salvo ou menos salvo? Não, você não vai ser mais salvo nem menos salvo. Você vai continuar sendo um perdido, desgraçado pecador. Jesus Cristo, Tito 2:11, a graça de Deus se manifestou, oferecendo salvação a todos os homens. O homem é salvo mediante a fé, pela graça, mediante a fé. Romanos 3:28, concluímos que a salvação é pela fé, sem a observância das obras da lei. Gálatas 2:16, o homem não é justificado pela lei. Gálatas 3:2, ninguém recebe o Espírito pela lei. Gálatas 3:10, todos os da lei estão debaixo de maldição. Mateus 26, 28, o sangue de Cristo é o da nova aliança. Segundo aos Coríntios 3:6, somos ministros da nova aliança. Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente pela graça. É até uma redundância aqui que acontece 2 vezes, mas é muito linda essa redundância que nenhuma correção de Bíblia tira. E é perfeitamente compreendida por quê?
justificados gratuitamente pela graça. Romanos 3:24. Depois Efésios 1:6. Graça concedida gratuitamente no amado. Nós somos salvos pelos méritos de Jesus Cristo. E só. É Ele que nos salva. Ele é o verdadeiro Salvador. E não nós mesmos. Quem quiser me adicionar, minhas redes é César Cavalcante. Obrigado. Tá certo. Pastor Rafael Amorim, prazer recebê-lo aqui hoje, mas por favor fique à vontade, o senhor tem 4 minutos para as considerações finais e divulgar as suas redes sociais, aquilo que o senhor tiver vontade. Obrigado a todos, obrigado pelo respeito, viu, pastor César? O senhor é um mestre aí para essa geração, respeito muito o senhor. Deus toda glória. Tenho algumas coisas contra, né, em relação ao pensamento. Eu creio que a salvação é pelos méritos de Yeshua. Eu não discordo que a salvação é pelos méritos de Yeshua, só que ele nos salvou para que a gente pudesse transformar essa terra. E a transformação da terra acontece com princípios, com caráter, com prática das moralidades da palavra. Então não tenho como tirar a palavra da pessoa de Jesus. Ele veio nos trazer perdão, mas ele veio nos trazer também como praticar os mandamentos. Isso você vai enxergar em João capítulo 8, no caso da mulher pega em adultério. Ali é a manifestação da Torá e da graça. Porque quem conhece Torá sabe que Jesus ali só usou a Torá para aquela mulher não ser apedrejada até a morte, tá? Quem conhece Torá. É só estudar a Torá que você vai ver que Jesus só falou da Torá ali, igual ele falou em Mateus capítulo 4, para Rassatã. Está escrito onde? Na Torá, Deuteronômio 6, Deuteronômio 8, sempre está escrito. Então, Paulo também vai dizer, né? Foi usado muitas cartas de Rav Shaul, do apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo para a igreja, Rav Shaul para a comunidade judaica messiânica. Foi usado muitas cartas aqui de Paulo. Então, ele vai dizer também o seguinte: seja meu imitador como sou de Cristo. Então, como que se imita uma pessoa se não fizer o que ela fez em relação às ações, né? A obra, como o ouvinte falou, a fé, se não tiver uma ação correspondente, ela se torna nula, ela se torna morta. Então eu defendo sim que nós estamos nessa nova aliança através desse amor de Deus revelado, o perdão nos dado através de Jesus, só que nós temos as nossas responsabilidades para manter esse estado de graça, que é praticar os mandamentos. Não existe um mandamento para o judeu, não existe um mandamento para o gentil. Êxodo 12, que é a própria celebração da Páscoa, no verso 49, está escrito: uma mesma lei haja para o natural e para o guero, o estrangeiro que peregrina entre vós. Então, todos que se aproximam da fé através da pessoa de Jesus, que nos conecta à fé verdadeira, todos têm as suas responsabilidades. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20, Concílio de Jerusalém. Ali os apóstolos definem que pelo menos 4 mandamentos noéticos ou leis universais devem ser praticados. Pelo menos para quem chega, já tem que praticar isso daí, né? João foi levado na ilha de Pátimos, que dia? No dia do Senhor, no Shabat. Todos cumpriam o Shabat, todos celebravam festas bíblicas, como eu mencionei. Agora, eu não acredito de maneira nenhuma que se todos esses grandes homens da fé praticaram e tiveram uma vida ilibada ali, uma conduta, eles trouxeram transformação, uma pregação de Quefa, de Pedro, faz com que milhares de pessoas se convertam ali. Por quê? Pela ideia de que eles construíram na prática do mandamento. Eles praticaram o que Jesus falou. Eles praticaram os ensinamentos de Jesus. Então, o pastor também, ele só não concorda nesses aspectos da Torá, né? Porque as obras da lei não estão relacionado à Torá. Depois pesquisa o pessoal no grego. Obras da lei não é Torá, não é mandamento de Deus. Obras da lei é Derabanan, tratados de Talmud, ordens rabínicas, tá? Obras da lei. Agora, mandamento vem do eterno. E não tem como eu falar que eu não tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu tenho que, não devo cumprir os mandamentos ali prescritos, né, no Aseret Hadbrot, nos 10 mandamentos. Eu tenho que cumprir sim. Guardar o sábado, tenho que cumprir. Jesus é o Senhor do sábado, né? Então, se eu anulo o Shabat, eu anulo Jesus, que é o Senhor do sábado. Então, a gente, na graça, tem que praticar a lei. Essas são as minhas considerações. Tá certo. Pastor Rafael Amorim, meu muito obrigado. Pastor César Cavalcante também, meu muito obrigado.